Quais foram os pistoleiros mais perigosos do Velho Oeste? Em nono lugar temos Sam Bass. Nascido em 21 de julho de 1851, Sam Bass foi um dos pistoleiros mais perigosos e temidos do Velho Oeste. Nasceu e cresceu como fazendeiro, mas aos 18 anos deixou tudo para trás e foi para o Texas. No Texas ele começou a trabalhar como vaqueiro e depois como cocheiro. No entanto, a vida de trabalho duro e o baixo salário não era suficiente para ele. E logo Sam Bass tomou gosto pelos jogos de cartas, se tornando um jogador muito habilidoso e ganhando muito dinheiro. Mas a emoção das cartas o levou a algo mais perigoso, o crime. Em 1877, Bass formou uma gangue e começou a roubar. No entanto, foi no final daquele ano que Bass realizou seu maior roubo, um assalto ao trem da Union Pacific, que lhe rendeu 60 mil em ouro. O jovem que procurava fortuna, agora era um dos criminosos mais procurados do país. Mas como o sucesso veio, o perigo também. Bass e sua gangue continuavam roubando, mas a lei estava de olho nele. No dia 19 de julho de 1878, Sam Bass chegou ao Round Rock, Texas. Ele planejava mais um assalto, mas os Rangers do Texas já estavam em sua cola. Os Rangers era uma força de segurança lendária do estado do Texas. Em um tiroteio, Bass foi gravemente ferido. Bass conseguiu fugir do tiroteio, mas não foi longe. Ele foi encontrado no dia seguinte já sem vida. Com apenas 27 anos, faleceu no dia 27 de julho de 1878, exatamente no dia do seu aniversário. Em oitavo lugar fica Clay Allison, o pistoleiro imprevisível do Velho Oeste. Bom, eu coloquei até uma blusa aqui porque vocês sabem, o frio do sul é triste. Em um tempo em que a lei era feita na ponta do revólver, poucos homens eram temidos como Clay Allison. Nascido em 2 de setembro de 1840, Robert Clay Allison nasceu em uma família respeitável, mas a tranquilidade da vida rural não era o suficiente. Durante a Guerra Civil, Allison lutou pelo exército confederado. Ferido em batalha, foi dispensado, mas não sem levar cicatrizes físicas e mentais que mudariam sua vida para sempre. Após a guerra, Clay Allison se mudou para o Texas, onde sua fama começou a crescer, conhecido por um comportamento imprevisível, e logo se envolveu em brigas e tiroteios, ganhando uma reputação como homem que não hesitava em matar quando provocado. O ano é 1874. Um dos eventos mais famosos da vida de Allison aconteceu. Ele duelou com Chunk Colbert, um homem igualmente perigoso, e ele venceu esse duelo. Dizem que após matar Colbert, Allison jantou calmamente ao lado do seu cadáver. À medida que o Velho Oeste começou a mudar, Allison tentou viver uma vida mais pacífica, administrando um rancho. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. No ano de 1887, aos 47 anos, Allison faleceu em um acidente de cavalo, uma morte que parecia contradizer um homem que desafiava tantos perigos. Em sétimo lugar temos Jim Miller. Ele nasceu no ano de 1950 em uma pequena cidade do Texas. Criado em uma família modesta, Miller parecia ter uma vida comum. No entanto, a estabilidade e a violência do Velho Oeste mudariam sua vida para sempre. Na década de 1870, Miller se tornou um pistoleiro e abatedor de carteiras. Rapidamente construiu uma grande reputação, não apenas como um homem perigoso, mas sim como um homem que não hesitava em usar a violência. Entre os anos de 1890 e 1900, Miller se juntou a alguns criminosos e se tornou um assassino profissional. Estima-se que ele tirou a vida de mais de 20 pessoas. Sua eficiência e a sua frieza o tornaram um dos homens mais temidos do Velho Oeste. Em um dos seus casos mais infames, Miller matou fora da lei Elmer McCurdy. A vida de Miller estava chegando ao fim, sendo visado pelas autoridades. Seus crimes e seu comportamento cada vez mais audacioso levaram uma caça implacável pelas autoridades da época. Em 1909, Miller foi finalmente capturado em um tiroteio no Texas. No dia 19 de março de 1909, Miller passou por um julgamento e foi condenado à forca. Em sexto lugar temos John Kingfisher. Agora deu uma esquentadinha de novo, já tirei a brusa. John nasceu no dia 18 de janeiro de 1854, no Texas, crescendo numa família de fazendeiros, e desde pequeno demonstrou uma afinidade por armas e um grande espírito aventureiro. Sua juventude foi marcada por uma vida tranquila, mas o futuro lhe reservaria um destino muito diferente. Na década de 1870, Fisher se tornou um pistoleiro notável. Ele começou a se envolver em brigas e rapidamente se juntou a uma gangue que assaltava bancos. Sua destreza com armas e o seu estilo audacioso tornaram ele um dos foras da lei mais procurados do Texas, e logo chamou a atenção dos Rangers. Texas Rangers estavam em constante perseguição de Fisher, também da sua gangue. A sua habilidade em combate e o seu conhecimento do terreno tornaram essa tarefa extremamente difícil. Um dos episódios mais notórios da vida de Fisher foi um tiroteio que resultou na morte de um homem chamado Lázaro, que estava envolvido em um conflito com Fisher. Com o passar dos anos, Fisher tentou se afastar do vida do crime, mas a sua fama, seus crimes e a recompensa sobre sua cabeça não deixaram. Em 1884, Fisher foi finalmente capturado e morto, em um confronto com autoridades e caçadores de recompensas em uma pequena cidade do Texas. Em quinto lugar temos Wild Bill Hickok. Nasceu em 27 de maio de 1837 em Illinois, e desde pequeno já demonstrou um interesse em armas e também um espírito aventureiro. Já na adolescência, Hickok começou a trabalhar em diversas funções, incluindo caçador e guia, aprimorando suas habilidades com arma. Ele começou a participar de competições de tiros e várias caçadas. Porém, a
sua verdadeira carreira como pistoleiro começou em 1865, em Springfield, durante uma discussão em uma festa. Hickok se envolveu em um tiroteio que resultou na morte de 4 homens em uma única noite, e esse evento lhe deu fama de um grande pistoleiro. Alguns anos depois, Hickok assumiu o cargo de xerife e detetive. Seu trabalho como xerife envolvia enfrentar bandidos e manter a ordem na cidade tumultuada. A fama de Wild Bill Hickok se espalhou rapidamente. Seus duelos e confrontos se espalhavam pelo Velho Oeste. Porém, o que ele não sabia é que o seu fim estava próximo. No dia 2 de agosto de 1876, em Deadwood, Dakota do Sul, ele foi emboscado e morto enquanto jogava poker por Jack McCall. Em quarto lugar, temos Doc Holliday, o pistoleiro e dentista do Velho Oeste. Nasceu em 14 de agosto de 1951, em Griffin, Geórgia. Desde jovem mostrou talento pelos estudos e pela profissão de dentista. Seguindo os passos do seu pai, ele se formou na faculdade de odontologia e começou a praticar em Atlanta. Mas, no entanto, a vida de Holliday tomou um rumo inesperado no ano de 1872, sendo diagnosticado com tuberculose, uma doença sem cura na época. Em busca de um clima mais seco para melhorar sua saúde, ele foi para o oeste, onde seu destino mudou para sempre. Já no oeste, Holliday ganhou reputação rapidamente como pistoleiro. Sua habilidade com armas era notável, ele se envolveu em vários duelos e brigas. Na sua jornada como pistoleiro, ele fez parceria com Wyatt Earp, se tornando grandes amigos. Wyatt Earp também era um grande pistoleiro. Os dois lutaram juntos em vários duelos e batalhas. Os dois participaram juntos do famoso tiroteio OK Corral, em 26 de outubro de 1881. Essa batalha se tornou lendária. Apesar da sua saúde debilitada por conta da tuberculose, demonstrou bravura e coragem durante a batalha. Essa batalha durou apenas 30 segundos, mas entrou para a história do Velho Oeste e aumentou a reputação de Holliday como um pistoleiro formidável. A saúde de Holliday estava cada vez mais baixa, porém ele continuou a lutar contra a tuberculose e a vida no Oeste, até a sua morte, que ocorreu em 8 de novembro de 1887. Em terceiro lugar fica Billy the Kid, uma lenda no Velho Oeste. Quando nasceu, Billy tinha o nome de Harry McCarthy, nascido no dia 23 de novembro de 1859, em Nova York. Já quando pequeno, ele e seu irmão se mudaram para o Oeste, junto à sua mãe, onde enfrentaram uma vida de dificuldades. Billy era um garoto muito ágil. A vida difícil levou Billy a entrar para a vida do crime ainda jovem, começando com pequenos roubos. Aos 16 anos, Billy cometeu o seu primeiro assassinato, tirando a vida de um ferreiro em uma briga. E esse foi o dia em que Billy se tornou um fora da lei. Já mais tarde, Billy se envolveu numa guerra no condado de Lincoln, uma disputa de poder entre os fazendeiros e os comerciantes locais. Nessa batalha, ele se uniu aos reguladores, um grupo que lutava contra a corrupção local. Ele se tornou uma das figuras mais notórias da guerra, participando de vários tiroteios sangrentos. Com o fim dessa guerra, Billy the Kid continuou sua vida dos crimes, assaltando fazendas, roubando cavalos e enfrentando a lei. Sua habilidade em escapar das autoridades e sua disposição para lutar até o fim acabaram aumentando a sua reputação. Em pouquíssimo tempo se tornou um dos homens mais procurados do Velho Oeste. Porém, o seu fim acabou cedo, com 21 anos. No ano de 1880, Billy foi finalmente capturado pelo xerife Pat Garrett. Nesse dia, ele foi condenado à forca, mas ainda não era o seu fim. Billy realizou uma das fugas mais ousadas do Velho Oeste, matando 2 guardas e escapando da prisão. Porém, a liberdade de Billy foi curta. No dia 14 de julho de 1881, ainda com 21 anos, ele foi emboscado e morto pelo xerife Pat Garrett, em Fort Sumner, no Novo México. O nosso segundo lugar vai para Jesse James, mais conhecido como Robin Hood do Velho Oeste. Nasceu no dia 5 de setembro de 1847, em uma família que logo enfrentaria as turbulências da Guerra Civil. Quando criança, Jesse foi profundamente influenciado pela violência e estava ao seu redor por causa da guerra. Durante a guerra, Jesse e seu irmão Frank James se uniram aos guerrilheiros, participando de diversos ataques violentos e brutais. Esses ataques transformaram os irmãos em combatentes impiedosos, dispostos a lutar até a morte por aquilo que acreditavam. Após a guerra acabar, Jesse e seu irmão continuaram a lutar contra aquilo que achavam errado, mas dessa vez eles estavam do lado do crime, rapidamente se tornando líder da gangue James Younger, realizando uma série de assaltos a bancos, trens e também diligências. Com o passar do tempo, James ficou conhecido como Robin Hood do Velho Oeste. Isso porque as pessoas acreditavam que ele desafiava as autoridades em nome dos oprimidos. Canções populares e reportagens da época o retratavam como um herói, que tirava a riqueza dos ricos e muitas vezes distribuía para os pobres. Mas essa realidade é muito mais sombria. Com as notícias de Jesse se espalhando pelo Velho Oeste, as autoridades começaram a avisar ele e sua gangue, que queriam caçá-lo a todo custo. Nessa jornada, muitos membros da gangue foram capturados e mortos. Porém, Jesse ainda continuou desafiando a lei, sempre um passo à frente. No dia 3 de abril de 1882, a vida de Jesse acabou com uma forma traiçoeira. Em sua própria casa, Jesse foi assassinado por Robert Ford, um dos membros da sua gangue que teria sido comprado pelas autoridades. Ford atirou em Jesse pelas suas costas enquanto ele ajustava um quadro na parede. A morte de Jesse James chocou o país, mas também selou sua lenda como um dos maiores foras da lei do Velho Oeste. Uma pausinha pra pidunchar inscrito. E se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho de like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Por primeiro lugar fica John Wesley Harding, o pistoleiro mais mortal do Velho Oeste.
nasceu no dia 26 de maio de 1853. John teve uma infância cercada de violência e divisão, filho de um pregador metodista. John era uma criança inteligente, mas logo desviou para o caminho do crime, fazendo seu primeiro assassinato com 15 anos. Um ato que marcaria o início de uma vida dedicada à violência. Após o seu primeiro assassinato, John mergulhou cada vez mais no crime. Ele se envolveu em uma série de confrontos mortais, onde, segundo ele mesmo, matou mais de 40 homens. A maioria dessas mortes foram causadas em duelos. John era impiedoso e extremamente hábil com armas de fogo, ganhando rapidamente a reputação de ser o pistoleiro mais letal do Velho Oeste. Mesmo sendo o homem mais temido do Velho Oeste, futuramente ele encontraria as autoridades e seria condenado. E isso ocorreu em 1877, após uma caçada implacável. Condenado por assassinato, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão. No entanto, a sua reputação de violência não foi esquecida, mesmo atrás das grades. Após cumprir 17 anos de prisão, ele foi liberado em 1894, mas o mundo a qual ele retornou havia mudado. Embora ele tenha tentado viver uma vida mais tranquila, ele tinha uma grande fama e muitos inimigos. No dia 19 de agosto de 1895, John Harding foi morto em uma briga de bar por John Selma, um policial local. Mesmo em sua morte, ele continuou uma figura temida e respeitada. E se esse vídeo tiver muito like, eu trago uma parte 2, detalhando a vida de todos os pistoleiros. E até o próximo vídeo!